Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Cruzeiro, que só faturou 25 milhões de reais com vendas de atletas no ano passado, já embolsou 204 milhões de reais em 6 meses dessa temporada, com uma observação importante. Esse valor inteiro se deve apenas à venda de atletas formados na base. O Kaique é o último a garantir dinheiro, atleta de 23 anos de idade, 82 milhões de reais, transferência para o Como. O Cauã Pratos foi vendido para o Dortmund, atleta de 17 anos, 75 milhões de reais. Batistella, negociado com o Metalist por 31 milhões de reais, além de Robert, 21 anos, atleta que já estava no Copenhagen por empréstimo e ficou em definitivo por 16 milhões de reais. Ainda há a possibilidade de o Cruzeiro vingar ou receber nos próximos dias mais 76 milhões de reais. É que o Nottingham Forest fez proposta pelo goleiro Otávio, que virou titular depois da contusão do Cássio e da má fase de Matheus Cunha. Se a negociação com o Otávio avançar, o Cruzeiro se aproxima de 300 milhões de reais com transferências de atletas. Esse é um dado importante, até porque os clubes brasileiros de ponta têm conseguido faturar bastante com venda de jogadores. No ano passado, por exemplo, o Palmeiras colocou em caixa 800 milhões de reais e o Cruzeiro com 25 milhões de reais da temporada passada, extremamente abaixo dos demais. Só é importante observar que o Cruzeiro tem se desfeito de jogadores importantes e promissores da base e contratado jogadores mais veteranos. Isso pode acabar por envelhecer o elenco cruzeirense. E o Los Angeles Galaxy recusou a primeira proposta do Cruzeiro por Gabriel Peck. A oferta cruzeirense feita na semana passada era de 8 milhões de dólares. Isso equivale a mais ou menos 41 milhões de reais. O Cruzeiro queria ficar com 100% dos direitos econômicos do meio atacante, que tem ótimos números na Major League Soccer. O LA Galaxy, respondeu que quer 12 milhões de dólares para que o negócio aconteça. Importante registrar que no início das conversas, algum tempo atrás, o Galaxy chegou a pretender 14 milhões de dólares. Atleta que havia sido comprado do Vasco por 10 milhões de dólares. A tendência é que o Cruzeiro responda a essa contraproposta do time americano com os mesmos 10 milhões de dólares ou 52 milhões de reais que o Galaxy havia gastado quando da compra do atleta. Existe a chance de o negócio avançar, mas a diferença hoje é relativamente alta. Vale contar ainda que o Bahia é outro que monitora de perto os passos do Gabriel Peck, ainda sem proposta. Mas, ô Léo Campos, eu acho que o Cruzeiro vai firme aí no Peck, vai fazer uma outra proposta, vai tentar lá os 10 milhões de dólares, mantendo um percentual, ver também até onde o Peck tem um poder ali, caso ele queira mesmo deixar o Los Angeles Galaxy, né? Claro que ele não vai simplesmente chutar o clube que buscou no Vasco, que deu uma condição financeira bem boa para ele, mas é um nome que o Cruzeiro quer. E nesse meio tempo aí, eu acho que já tem até mais dias isso, o Matheus Gonçalves que foi oferecido ao Cruzeiro, mas... Do Flamengo mesmo? Sim, não, ex-Flamengo. O Ali agora. Ele nem tá bem lá no mundo árabe, mas eu acho que o preço seria até maior do que o do Peck. Eu gosto dele mesmo, Ah você lá. falou. Eu gosto dele mesmo, eu gosto demais dele. Mas Sim, o baú alucinado. Eu acho bom jogador, mas aí quando O a gente negócio compara é- com o Peck tá bem O negócio à frente, era né? bom do Flamengo pra cá, Isso. do jeito que tava sendo amarrado. Exato. Agora Não rola. Não rola. é um aí jogador bem abaixo do Peck, assim, pra mim. Sim, e seria mais uma aposta. Total, É. e caríssima, né? Pois é. foi oferecido, mas nesse momento não no interessa. momento, O Flamengo só sujou a água do Cruzeiro mesmo. Tomar e ele ia banho, vir viu, por cara? 3,5, né? Isso, pô, 3,5. Você entendeu? Era um negócio bom demais pra ser verdade. E já tava todo amarrado, você sabe, você trouxe aqui, pô. Sim. O pessoal no Flamengo lá, o BAP roeu a corda na última hora, cara. Ai, pô, 3,5, cara? Que isso? Era... Como foi a história? Ele tava num jogo da seleção, né? Foi dar entrevista. Ele deu uma inclusive. entrevista em um jogo contra o Atlético. Foi um jogo contra o Atlético Mineiro que ele fez gol. E aí no intervalo, né? Ele dá essa entrevista. E eu me lembro que no mesmo dia surgiu toda a história. Ele até postou um story no Instagram, enfim. Cara, foi inacreditável. Na época eu tava animado. Tava animado mesmo pra chegar no Matheus Gonçalves. Era uma aposta boa por esse valor, mas Sim. agora não, ele não é. O Cruzeiro precisa de um cara realmente que
que tem a capacidade de entregar regularidade. O PEC, o torcedor do Cruzeiro, alguma parte pode não gostar. Beleza, ninguém tá falando que o PEC é top pontas disponíveis no mercado. Mas ele é um cara muito saudável, um cara que joga em mais de uma função. É um cara que vem de 3 temporadas boas lá na MLS. E eu acho que casa muito com o estilo do Arthur Jorge, sabe? Com o estilo que ele quer para esse Cruzeiro. Mas o Gonçalves aí já seria uma outra circunstância, né? Uma aposta que não vejo o Cruzeiro tendo capacidade de ir para esse caminho agora, não. Mas você acha, Caio, que o PEC nesse momento tá à frente? Tenho certeza que ele tá à frente do Matheus Gonçalves. Tô até olhando aqui, ele dá entrevista no dia 14 de julho do ano passado, um jogo contra o Atlético Mineiro, 4-2, que ele faz um gol e dá uma assistência pelo Brasileirão Sub-20. Mas o PEC é um cara muito mais pronto, né? A gente tá falando de um cara que tá acumulando bons números há pelo menos 3, 4 anos. Por mais que tenha ido lá pra MLS, que exige menos do que o futebol brasileiro, mas conseguiu evoluir até, né? Evoluir em termos de número de participações em gols, também em termos de versatilidade, nem se compara. O PEC é um cara que o cruzeirense olharia de uma maneira muito diferente do que o Matheus Gonçalves. Acho que o Matheus Gonçalves seria só mais um no elenco. O PEC não. O PEC é um cara para acrescentar. E tem mais uma situação, Samuel, que você falou que ia comentar também aqui com a gente. Tem mais um nome do... do Uriel, né? Uriel Oyeda. Uriel Oyeda. Cara, o que vem do Cruzeiro aqui não tem absolutamente nada. Véio. Mais uma vez, especulado. Sim. E que no momento, nenhuma possibilidade. Nem faria muito sentido, porque ele faz mais ou menos a função do Juan Gabriel. Então, por que você vai trazer um cara desse pra fazer a função de um garoto? E ele não é realidade ainda no São Não, Lourenço. não é. Eu comecei a acompanhar, mas ele não vi nada no São Lourenço, tá? Não vi nada mesmo. Eu vi foi na Copa do Mundo Sub-17, que ele tava pela Argentina. Aí ele teve um certo destaque, mas ainda muito jovem, jogou pouco pelo São Lourenço, assim. Pô, o Cruzeiro tem aí o Juan Gabriel, o próprio Felipe Moraes. Você, às vezes, abrir mão de um garoto que tá aqui, que já tá se mostrando preparado para a oportunidade. Até o Valu falou isso a respeito do Juan Gabriel, para colocar uma aposta na frente, um cara que vai ter que se adaptar. Não acho legal, não, por mais que tenha lá o seu potencial, mas o Cruzeiro não tem jogadores muito diferentes assim do Oyeda, não. Inclusive, eu até acho que o Felipe Moraes tem mais potencial, sabe? E o próprio Juan Gabriel também. Eu falo Felipe Moraes porque é mais ou menos a mesma idade, né? Mas eu acho o Felipe Moraes mais jogador do que o Oyeda. E quando a gente fala sobre posições para se atacar no mercado, a não ser que seja uma situação muito vantajosa e pouco onerosa, mas tem a listinha de prioridade aí, né, Malu? A lista de prioridade tá o volante, o jogador de lado de campo, depois a minha lista de prioridade seria o atacante, para ser utilizado ali depois do Caio Jorge, antes do Neiser, depois o meia, para ser a opção quando o Pereira precisar, né, de ser substituído, que também a gente está acostumado de um Pereira, desde que esteja saudável, cara, 90 minutos. O cara não cansa, né? Como diz o Albertinho Rodrigues, é um fantasma, está por todos, mas no final das contas pesa para ele, né? Fazer tantos jogos de 90 minutos. Ao final da temporada ele está muito desgastado. Então tem uma lista de prioridades. Não quer dizer que seja oportunidade de mercado que seja interessante, né? A gente acabou de passar uma lista aí de recente. O Rodriguinho foi uma oportunidade de mercado que acabou não virando e depois a oportunidade de mercado, quando ela não vira utilização, é mais um problema para você resolver, cara. Aí o jogador fica girando, sendo emprestado, você fica à mercê dos clubes que ele vai sendo emprestado, principalmente quando tem baixo cartaz. E aí o clube, queremos emprestar, tá? Você banca X valor do salário, o outro clube fala assim, não. Aí o Cruzeiro pega e pensa, pô, o que eu vou fazer, né? Com esse baixo cartaz, vou manter esse cara aqui sem perspectivas, enfim. Então, Léo, o Cruzeiro
o Cruzeiro não pode se dispersar de fato daquilo que ele tem urgência nessa janela. Pode fazer muita diferença entre conseguir alcançar um nível mais alto e chegar próximo às conquistas, especialmente das Copas, né? Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro segue tendo a necessidade de fazer um campeonato de recuperação por conta das 8 primeiras rodadas entregues ali pelo combo, né? 6 do Tite e 2 do Wesley. O Cruzeiro vai seguir um campeonato de recuperação. A chance do Cruzeiro virar em algo importante nesse ano de conquista são as Copas, Léo. Mas isso vai depender do movimento certo do Cruzeiro nessa janela. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações.